Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso eterno Deus, que fez o céu e a terra, o eterno. Irmãos, eu gostaria de passar aqui um assunto. Ontem um caro irmão me fez um pedido, eu não sei de qual igreja que ele é, não importa, o importante é que ele fez o pedido e aqui nós estamos pregando. Esse assunto vai ser relacionado, até vou colocar uma capa de uma denominação, porque isso aqui é para todos. Para todos, tá, irmão? E você não é obrigado a concordar com nenhuma dessas três, vamos dizer, desses três pensamentos, né, que existem na bibliologia, na teologia bíblica, né, irmãos? Mas antes, eu vou ler um versículo, e esse versículo, você tira as suas conclusões dele, depois que eu terminar de explicar o estudo que eu já marquei aqui, já está tudo certo. Tá, irmãos? É um estudo sobre a grande tribulação, o arrebatamento da igreja. E há muita polêmica em torno disso. E nós não estamos aqui para criar polêmicas, porque tanto se o Senhor vier antes, como se ele vier depois, no meio, como se ele vier depois, o importante é que isso não vai intervir na salvação, certo? Isso eu já quero deixar claro. Porque não é porque você pensa de um jeito que isso daí vai intervir. Porque isso daí não vai intervir na salvação. O que interfere na salvação é você deixar de crer em Jesus Cristo e passar por tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo determinou pelos apóstolos, que deu para nós as doutrinas que foram não usos e costumes, mas sim doutrinas espirituais que nós devemos seguir, os mandamentos do Senhor que ele deixou para nós, não é, irmãos? Então vamos ler apenas o capítulo 1 de Apocalipse. Não vou ler o capítulo inteiro, porque o assunto já vai. Esse versículo é só para ficar como uma base para você meditar. 1 de Apocalipse, irmãos, vamos ler no versículo 7. Certo, irmãos? Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo os que o transpassaram. Somente até aqui. Quem que vem sobre as nuvens que todo olho verá? O Senhor Jesus Cristo, certo? Então, dentro deste contexto, ou melhor, dentro deste pensamento, desta realidade que nós já estamos vendo o cumprimento da palavra de Deus, existem linhas teológicas. E existe uma linha teológica que é a mais, assim, aceita, que seria que todos nós gostaríamos que essa linha teológica, eu gostaria, certo, irmãos? Mas a gente não pode apenas achar aquilo que nós gostamos. Isso está escrito aqui, foi feito um estudo. Eu não estou fazendo assim, de qualquer maneira, irmãos. Isso aqui, ó, eu estou desde manhã cedo, eu escrevi algumas coisas e depois joguei no meu e-mail, peguei outras coisas que eu... Enfim, já são 2 horas. Eu estou desde as 8 horas da manhã fazendo esse estudo. Por quê? Para mim passar o que é certo. Peguei com outros irmãos que têm teologia, algumas coisas, né, irmão? Então nós vamos agora usar dessa luz que está na Bíblia Sagrada, principalmente, mas de uma forma, na Bíblia não explica desta maneira. Eu quero dizer para vocês que todas essas 3 formas que muitas das vezes as denominações pregam, elas não estão escritas na Bíblia, são conclusões. Um teólogo questionou que o pré-tribulacionismo ele não se iniciou essa doutrina em 1830, porque eu pensava que era em 1830. Outros teólogos dizem que foi em 1830, então existe uma divergência. Um teólogo diz que foi no ano 470 depois de Cristo, certo, irmãos? Os apóstolos já não estavam mais também aqui. O certo é que você não vê nenhum livro, em nenhum lugar, que fala que o Senhor vai vir buscar a igreja em secreto. Deixa lá algumas pistas, porém, irmãos, nós não podemos literalmente
nos basear só literal, nós temos que procurar fazer uma exegese, procurar textos, buscar a referência dos textos, ok? Então, eu quero dizer que nós, cristãos, não devemos contender com ninguém por causa disso. Porque se a pessoa crê que o Senhor Jesus vem, que ele é pré-tribulacionista, que o Senhor Jesus vem pré-milenista, que o Senhor Jesus vem antes de começar a tribulação, isso não vai impedi-lo de entrar no céu. E se vir, melhor ainda, né, irmão? Se ele vir no meio, vamos passar um pouquinho de aperto, né? Os 3 anos e meio, vamos passar um pouquinho de aperto. E se ele vir só no fim, quando nós passar a tribulação toda, nós vamos ter que estar preparados. Então eu prefiro ficar, irmão, já me preparando para qualquer coisa, porque também o senhor não precisa ficar esperando o arrebatamento, irmão, porque eu tenho uma família que eu conheço, um irmão que eu queria muito bem, ele estava andando assim e caiu, do nada, e morreu, irmão, entende? Então isso daí, irmãos, é uma questão apenas de entendimento, para que nós tenhamos conhecimento da onde e como surgiu essas opiniões que, francamente, eu digo para vocês, literalmente, de uma forma específica, não tem como se provar o certo. Pode se basear em alguns versículos, certo, irmãos? Mas isso aí fica a critério de vocês que vão ouvir, tá bom? E eu não vou questionar a opinião de ninguém aqui. Não. Aí por isso que eu li esse versículo. Depois no final vou ler de novo para você entender. Espero que você fique até o fim, porque realmente é um estudo e eu vou ter que ler aqui, porque senão eu não vou conseguir. Escrevi muita coisa hoje, irmãos, olha, não foi? Então temos que entender. E aqui vou pegar esse estudo e vamos começar então, irmãos. Bom, você que perguntou, que fez a pergunta e os outros que vão também participar, sobre o pré-tribulacionismo. Então eu vou ter que ler aqui. Pré-tribulacionismo e mesotribulacionismo são de diferentes posições acerca do arrebatamento da igreja e dividem opiniões entre cristãos como praticamente todos os assuntos dentro da escatologia bíblica. Vão entender? Aqui eu falei já do pré, que é aquele que o Senhor Jesus vem buscar a igreja antes da grande tribulação, e o meso, que aqui em Portugal também se usa falar em alguns irmãos, alguns pastores, alguns teólogos, fala med, quer dizer, veio no meio. Meso quer dizer meio, né? Por isso que está lá em Mesopotâmia, porque era no meio de 2 rios, né? Então, meso quer dizer, vai vir no meio. No meio quer dizer, vai ser, se são 7 anos, ele vem no 3 anos e meio. São 7 anos de tribulação. Então a igreja passa os 3 anos e meio, quando a coisa estiver mesmo amargando, ele vem e busca o povo. Isso é o mesmo. E o pré, quando o anticristo já manifesta, que ele está manifestando, o Senhor vem de uma hora para outra e já leva a igreja, para a igreja não passar por nenhum tipo de sofrimento. E esta ideia, muitas igrejas, principalmente igrejas pentecostais, igrejas e outras igrejas, elas se agarram a esse tipo de teologia. Eu acho assim, irmãos, essa teologia é um pouco perigosa, essa do pré-tribulacionismo, mas vamos fazer o estudo, tá, irmão? Então, irmãos, vamos falar o quê? Sobre o pré-tribulacionismo. Neste texto aqui que estamos estudando, irmãos, está resumidamente cada uma destas visões. Foi feito resumidamente, certo, irmão? Porém, o mais importante nessa discussão é que Cristo voltará. E sobre isto, as 3 interpretações vão concordar. Então, quer dizer que não há choque. Não precisa discutir sobre isso, né? Embora discordem da cronologia do assunto. Quer dizer,
Embora uma fala que é um tempo, outra fala que é de uma outra maneira do tempo, a outra fala que é de outra. Mas todas elas falam que Cristo vai voltar, certo? Então, independente do que você crer, o importante é você estar em Jesus Cristo. Só isso. Isso não deve te preocupar. Você tem que estar em Jesus Cristo. Se você estiver em Cristo, você aguenta, porque Cristo vai te fazer aguentar tudo, certo? A tribulação. Saiba também que quais são as diferentes correntes escatológicas. A palavra escatologia, ela é sobre assuntos que se dizem referentes ao final dos tempos, tá, irmãos? Então vejamos bem. Pré-tribulacionismo. A visão do pré-tribulacionismo, irmãos, ela defende a volta de Cristo, que se divide em duas etapas. Certo? Ele vem, arrebata a igreja secretamente e depois ele vem de novo, né? E isso nós não vamos encontrar na Escritura. Isso eu quero deixar claro, né? Pode encontrar versículos que, se você interpretá-los, você pode até achar que sim. Quanto a isso, eu não quero aqui deixar questões. Deixo a seu critério, de acordo com esse versículo aqui. Porque o pré-tribulacionismo, ele é um arrebatamento secreto. Muitos pegam aquela parte, um será levado, o outro será deixado. Irmãos, isso também pode acontecer no pós-tribulacionismo. Isso pode acontecer no mesotribulacionismo. Por que não? Só passou a tribulação toda e de repente o Senhor vem, e de uma forma ou de outra nós vamos ter que encontrar com o Senhor nos ares, não é? Então vai ter que ser realmente, poderá ficar um, né, e subir o outro. Isso daí, tanto no pré, como no meso, como no pós, isso daí não é alegação para nós queremos provar alguma coisa. Não tem como provar isso usando esse versículo, irmãos. Eu creio assim, não é? Essa visão defende que secretamente, para buscar a igreja em glória, sendo visível a todos só após o período da grande tribulação. Quer dizer, o Senhor vem, busca a igreja, ninguém vê. Mas depois que passar a grande tribulação, aí o Senhor vem com a igreja, aí todo mundo vê o Senhor vindo com a igreja. Quer dizer que é um arrebatamento secreto, ninguém vai ver quando o Senhor arrebatar a igreja. É aí que está o problema. O pré-tribulacionismo está diretamente ligado ao dispensionalismo. Tá? Presta bem atenção ao dispensionalismo clássico e ao método futurista e literal da interpretação do Apocalipse, embora nem todos que adotam o método do futurista são dispensionalistas. Clássicos existem muitos futuristas que são pré-milenistas ou pós-tribulacionistas. Tá entendendo? Também tem aqueles que dentro dessa linhagem clássica, futurista, também podem aderir tanto ao pré como ao pós, certo, irmão? Porque, na verdade, isso fala por quê? Porque nenhum apóstolo pregou isso, nenhum apóstolo falou isso, nem o Senhor Jesus não falou isso. Muito pelo contrário, ele falou: dia, a hora, ninguém sabe. Isso são coisas que aquele que estudou a Bíblia... mas a minha igreja diz assim, e ela não tem teologia, ela não ensina teologia. Mas, irmão, meu querido, a sua igreja pode... Por exemplo, a congregação sempre tem que falar dela. Ela não tem curso de teologia, mas ela usa a teologia. Por que não? Vai lá no Inário e vê se não está escrito. A congregação crê no pré-tribulacionismo. Você está entendendo, irmãos? Ela crê nisso, né? Porque está no Inário, lá na capa do Inário, no fim, você vai ver assim: nós cremos que o Senhor Jesus Cristo virá. Bom, aí vocês já sabem, eu não sei se eu tenho algum Inário aqui, mas isso eu não vou me meter agora. Depois vocês veem se está certo. Se não tiver também, isso aí é uma coisa mínima. Mas eu acredito que está no Inário isso, tá? Então a congregação provavelmente é pré-tribulacionista. Eu não vou dizer que todos sejam. Estou falando assim de uma forma geral. Os que eu conheço, os irmãos que eu conheço, a maioria é. Eu não sei se o ministério, como é que é o ministério. Isso aí é uma coisa de cada um.
Eu não vou dizer para vocês que todos pensam assim, né? Mas muitos pregam assim. Isso eu já vi, certo, irmãos? Eu, como ancião, já vi. E eu também confesso para vocês que eu gostaria que fosse assim. Oh, claro que não, claro que gostaria, né? Porque não vai sofrer nada. A igreja é levada secretamente, como nós falamos aqui, e depois não sofre nada da tribulação, certo, irmãos? E no pré-tribulacionismo também, geralmente, existe uma completa distinção entre a igreja e Israel. Por quê? Os pré-tribulacionistas dizem que, basicamente, Jesus veio para os judeus, porém os judeus o rejeitaram, e então ele suspendeu temporariamente seus planos para Israel, e é aí que aparece a igreja como uma espécie de parentese, né, na história, quer dizer, entre Deus e a igreja, não é, irmãos? Entre Deus e Israel, parece a igreja, e ela aparece ali, para que o Senhor cumpra nela, tire ela da terra, né? Como diz aqui, ó. Portanto, como existe um plano especial para Israel, a igreja será tirada da terra antes da tribulação, que será um período onde a ira de Deus será derramada sobre os ímpios que ficaram na terra, e também um momento específico no tratamento de Deus com Israel. O pré-tribulacionismo milenista pensa assim. No tribulacionismo, existe, como existe essa distinção entre os dois povos e a igreja, não tem, porque a igreja não tem nada a ver com o que foi tratado com Israel. A igreja creu em Jesus Cristo, não é, irmãos? E nós sabemos que a maioria dos judeus, mais que 90%, não crê. Já tem muitos que creem em Yeshua. Quer deixar claro, irmãos, que eu vi um rapaz aí explicando que Yeshua, que Jesus é um nome falso e não sei o que. Não. Irmãos, pelo que eu aprendi com rabinos, até no Ensinando Sião, Yeshua e Jesus é a mesma coisa. E eles são pessoas, teólogos renomados. Até tem um que eu conheço bem, que é o Yosef Shulam. Ele mesmo fala Jesus Cristo. Ele nasceu em Israel, e ele é arqueólogo, fala 7 idiomas, e ele crê em Yeshua, quer dizer, crê em Jesus Cristo. Certo, irmãos? Veja, se você for naquela terra, você se chamar Alexandre, você vai ter que mudar o nome. Porque Alexandre lá é nome feminino, você está entendendo? Então nós temos que ver tudo isso, temos que ver a cultura, para nós poder entender. Por isso que é bom a gente estudar, irmão, certo? Veja bem, irmãos. Então há essa divisão, essa que acabei de falar, essa distinção entre os dois povos. A igreja, que não tem nada a ver com o tratado de Deus a respeito de Israel, então ela não poderá estar na terra, no pensamento do pré-tribulacionismo. Considerando uma abordagem das 70 semanas de Daniel, Daniel capítulo 9, é um esquema de leitura do livro do Apocalipse, principalmente os capítulos 13, que no caso seria propriamente a 70ª semana. Vocês observam, irmãos, que já Daniel já falava da vinda do Messias, não é? Do Senhor Jesus Cristo. Toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo. Então nós não precisamos preocupar com isso. Mas eu só estou explicando, né, irmãos? Estou falando bem devagar. Se algum irmão tiver dúvida, depois põe no contexto, põe lá no comentário. Eu posso explicar até particularmente, o irmão quiser o meu WhatsApp, peça, que eu mando para o irmão, tá bom? Para nós fazermos uma explicação mais clara. E se algum irmão mandou algum e-mail e ainda não respondi, hoje é dia de eu ver os e-mails. Aí eu vou ver quem mandou, quem não mandou, para mim poder responder, ok? Então, irmãos, os textos mais utilizados para defender o arrebatamento pré-tribulacionista são esses aqui, que está separado aqui. Nós também separamos aqui, e outros irmãos também fizeram esse mesmo estudo. Nós estamos
na mesma comunhão, no mesmo espírito. Hoje foi um dia, como eu já disse, que eu estou me dedicando 100% nessa parte aqui. Estou enfermo, então eu vou fazer o quê, né? Eu vou me dedicar nas coisas de Deus, porque é aí que eu tenho prazer, não é, irmãos? Os textos utilizados, vocês vão pegar Romanos 8, depois vocês lerem. Se eu for ler todos os textos aqui, irmão, aí vai muito longe, tá? Já está em 20 minutos. Eu poderia falar mais rápido. Romanos 8, versículo 1, 1 Coríntios 15, versículo 51, e o 1 Tessalonicenses 1, versículo 10, o 4, versículo 17 e o 5, versículo 9, e Apocalipse 3, 10. Outro argumento muito usado é que após o capítulo 3, por isso que eu falei Apocalipse, 3 de Apocalipse, a igreja não é mais encontrada no livro de Apocalipse. E se parece, até aparecer novamente só no final do livro. Então eles têm isso como uma base. Não falou mais da igreja, mas irmãos, se nós formos olhar assim, fazer bem uma homilética, uma exegese, uma hermenêutica, um estudo profundo no capítulo 13, no capítulo 12, 13, quando a mulher é perseguida pelo dragão, a gente vai ver que, se nós percebermos, ali está simbolizando também uma perseguição à igreja. Eu creio, a igreja vai ser perseguida, ela vai passar por uma perseguição. Porque como é que o Senhor falaria, da onde, falou para o João lá perguntou para João, sabe quem são esses, da onde vieram? Ele disse, não, Senhor, esses que vieram da grande tribulação. Está em Apocalipse 7, você pode ler lá, irmão. Tá? Isso aqui não está na anotação que eu fiz, mas a gente vai colocando também abrindo umas janelas, de repente, para que você possa entender. Não que eu estou indo contra nenhuma teoria, mas eu tenho que também dar aqui as opiniões, que por aí vocês já vão saber o que eu creio, tá bom? Dentro dessa linha de interpretação, durante o período da grande tribulação, a igreja estará no céu, participando das bodas do Cordeiro. Eu nunca li que a igreja estaria no céu também, né? Mas vamos em frente. Isso para mim pode ser uma metáfora, porque veja bem, eu não sei se é metáfora que fala, que nós vamos para o céu, sim, mas como? Qual céu? Como será esse céu? Para mim, todo lugar onde está Deus é um céu, irmão. Será que Deus não vai cumprir o que está escrito? Vai criar um novo céu e uma nova terra, e não vai colocar uma nova Jerusalém, e não diz que aqueles que forem salvos vão entrar na nova Jerusalém? Fica aí uma pergunta, irmãos. Eu também não vou aqui questionar essa parte, porque o assunto aqui não é questionar, é estudar essa parte, certo? Passar. Então vamos lá, dentro dessa linha de interpretação, durante o período da grande tribulação, a igreja estará no céu participando das bodas do Cordeiro. Tem essa interpretação, mas há outras interpretações. Uma delas envolve a tribulação, pois de Isaías a Malaquias são como se fossem o Apocalipse do Antigo Testamento, que seria o mesotribulacionismo. Quer dizer, no meio, aí já não é antes, aí já crê que a igreja vai ficar, sim, um período também, pode até ser. Eu não vou afirmar nada, porque também não está escrito. Simplesmente são estudos que fizeram. Então você veja que a sua igreja, que diz que não pode estudar a Bíblia, né? Você veja que eles estão seguindo uma ideologia teóloga. Não vem dizer para mim que não, porque vocês não percebem, tá? Então veja bem, irmãos, olha, aqui eu já li, aqui já foi, não é, irmãos? Bom, agora vamos lá. O mesotribulacionismo defende que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, sendo a tribulação um período de 7 anos, então haverá 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de muita dificuldade. Esse sistema tem muita similaridade com o pré-tribulacionismo, porém
se difere na ideia de que o arrebatamento ocorrerá quando os 3 anos e meio de paz terminarem. E aí então existe esse pensamento mesotribulacionista, que defendem que a grande tribulação não será necessariamente 7 anos de duração. Eles acham que vai ser muita dificuldade, vai ter muito aperto, e durante 3 anos e meio, quando o anticristo for mesmo para explodir, aí a igreja é arrebatada. É essa a apresentação daqueles teólogos que fizeram esse estudo, e eles têm versículos que eles tiraram para poder se basear neles, entende, irmãos? Mas não existe nada claro dentro disso. Eu quero sempre deixar isso aqui para vocês entenderem. Então, a principal defesa, agora vamos ver a defesa do mesotribulacionismo. É uma cronologia dada em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 1 e 3, onde o anticristo parece ser revelado antes do arrebatamento da igreja, além de uma combinação entre a trombeta de 1 Coríntios 15, 52, com a trombeta de Apocalipse 11, 15. Então eles pegam esses versículos e tiram conclusões. Vejamos que não está escrito literalmente o que o Senhor Jesus falou: eu virei buscar a minha igreja antes que o anticristo se manifeste. Não está escrito. O Senhor Jesus nunca falou isso. Certo, irmãos? Então vamos ser cristocêntricos. Vamos continuar, tá bom? Bom, irmãos, aqui eu falei sobre o pré-tribulacionismo, sobre o mesmo. Agora vamos para o pós-tribulacionismo. O pós-tribulacionismo defende que o arrebatamento é a segunda vinda de Cristo e trata-se de um único evento que ocorrerá após o período da grande tribulação. Nessa interpretação, a igreja passará pela grande tribulação, que não precisa ser necessariamente um período de 7 anos. Dentro do pós-tribulacionismo existem, presta bem atenção, irmãos, estou puxando aqui, existem os amilenistas, né, irmãos? E os pós-milenistas, né? Pré-milenistas são aqueles que defendem tal posição. Os principais argumentos pós-tribulacionistas baseiam-se em Jesus, em seu sermão escatológico no Evangelho de Mateus, capítulo 24, Marcos, capítulo 13, Lucas 21, e deixou claro que só voltaria após o período da grande tribulação. Ali foi o Senhor Jesus, ele deixou assim um versículo, ele não falou, mas ele deixou claro. Dá para você, se você ler com atenção, fazer uma exegese, um estudo do texto, você vai perceber que é mais a tendência é mais provável para o pós-tribulacionismo. Depois eu vou falar alguma coisa, se der tempo. Segundo Tessalonicenses, bom, eu já falei aqui os versículos, os capítulos 13, mas não falei Lucas. Também em Lucas 21 está escrito. Deixou claro, então, que ele só voltaria depois da grande tribulação. Leia lá esses capítulos para você entender. Eu ia colocar aqui os capítulos, leia os capítulos, mas, irmão, aí vai ficar muito longe. Eu sei que ontem já ficou. Eu vou tentar hoje fazer as coisas mais pequenas, explicando da mesma forma. Pois bem, Jesus, em seu sermão escatológico, nos evangelhos de Mateus 24, Mateus 13 e Lucas 21, ele deixou tudo isso. Eu estou repetindo aqui, né, irmão? É bom que se repita. Por quê? Para fixar na tua mente. Você deve pegar e ir lá nessa escritura. Irmão, tem coisas que eu repito propositalmente, tá? Para que você mentalize. Mentalize. Eu faço estas coisas até para mim mesmo. Até quando eu vou fazer... Eu aprendi a orar o Pai Nosso em hebraico porque eu repetia muitas vezes, né? Não é porque eu sei falar hebraico, não. Estou tentando, mas é difícil. Certo, irmãos? Então, em 2 Tessalonicenses,
né? Versículo 3, o apóstolo Paulo afirma que antes de Cristo voltar, antes de Cristo voltar, o anticristo se manifestará. Pode ir lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, você vai lá e vê. Foi o apóstolo Paulo que escreveu. E segundo Pedro, capítulo 3, o apóstolo Pedro também decorre a vinda de Cristo como um evento único. Veja que no pré-tribulacionismo você vê duas vindas. Pedro não falou, ele decorre, você lê lá em 2 Pedro capítulo 3, uma vinda, um retorno único, né? O livro de Apocalipse em nenhum momento menciona duas fases da volta de Jesus. Quando é a segunda vinda, quando é a segunda vinda, é descrita, ele ocorre após o período da tribulação. E isso dá-nos entender, eu não estou aqui colocando o meu parecer, vocês julguem. Eu poderia até colocar meu parecer. Eu pensava, bom, se eu colocar meu parecer, vocês também não vão me julgar, não é? Então eu vou colocar, não tem problema. Falei que não ia, mas eu creio que, antes eu cria no pré, mas eu mudei o meu pensamento. Agora eu creio no pós. Porque quando eu comecei a estudar a Bíblia, que eu não ouvia só a palavra que eles falavam lá de cima do púlpito, eu comecei a ver que aquilo não estava muito de acordo com aquilo que estava escrito. Embora tem várias igrejas evangélicas que terão vários argumentos, e até pastores renomados que podem ter argumentos, bom, isso não é causa de discussão. Eu acho que o pré-tribulacionismo até dá muita oportunidade, irmãos, a pessoa pensar, o senhor vai demorar para vir, e aí começa a fazer coisa que não deve. E o pós-tribulacionismo, a pessoa está sempre atenta, porque, que nem agora, nós estamos vendo guerra em todo lugar, será que já não estamos entrando na tribulação? Isso aí, para nós, até olhando de uma forma, assim, fria, nós não gostamos de guerra, não queremos mal de ninguém, mas vamos olhar de uma forma fria, isso aí para nós é importante, sabe por quê? Nós ficamos mais atentos, ficamos mais vigilantes. Então, irmãos, explicando tudo isso, irmãos, que vocês escutaram, então tem o amilenismo, o pré-milenismo, o pós-milenismo, ok? O dispensacionalismo são termos que confundem muita gente. Aí que tá. E ainda sabendo que a escatologia está longe de ser algo de fácil compreensão, principalmente por tratar de assuntos que são relacionados ao futuro, da forma geral, podemos considerar que essas quatro linhas de pensamento, né? Essas quatro linhas de pensamento escatológico dividem opiniões entre os cristãos evangélicos, embora que, mesmo dentro de cada opinião, não é raro encontrar quem discorde um do outro. Um fator que complica ainda mais a presença de estudiosos e líderes religiosos que se posicionam de lados diferentes. Então aí, eu me posicionar na frente de um teólogo formado, eu vou ter a minha posição, ele pode ser formado, PhD, mas a minha posição não vai mudar. Porque eu também, embora eu fiz um pequenininho curso de teologia, sou muito fraquinho, não sou nada, mas eu também leio a Bíblia desde criança, então a gente tem que ter essa noção. Né? Desde 4 anos de idade eu já andava com a Bíblia na mão e nem sabia ler. Tá entendendo, irmãos? É uma coisa assim maravilhosa a gente saber que Deus tem misericórdia. Toda a glória seja dada a Deus, né, irmãos? Então vocês vão encontrar, irmãos. Qualquer um vai encontrar. Entenda o que é escatologia bíblica. Agora eu vou explicar. O que podemos afirmar com certeza é que todo mundo, de uma forma ou de outra, se encaixa dentro de uma dessas quatro visões, e até mesmo aqueles que nem sabem
em que divisão existe, em que essa divisão existe. Tem uns que nem sabem. Saiba mais, ou melhor, essa divisão existe. Saiba mais sobre as diferentes correntes escatológicas, para nós entendermos melhor as correntes escatológicas. Então, essas correntes escatológicas eu vou falar aqui para facilitar o entendimento de quem tem uma dúvida. Vejamos abaixo principais diferenças. Aí está escrito aqui embaixo no texto: amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, dispensionalismo nos pontos fundamentais da escatologia bíblica, vinda de Cristo e amilenismo. Segundo a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo é um evento único, visível, todo, ou seja, não existe conceito de arrebatamento secreto. Isso não existe. É complicado, né, irmão? Lá em cima eu não quis dar opinião, mas aqui tem que falar. Não existe, mas você não é obrigado a acreditar. Por isso você tem que estudar, irmão. Entendeu? Tá entendendo? Eu acho que eu estou explicando bem certo, não é? A segunda vinda de Cristo, vou repetir, ó, presta atenção, é um evento único e visível a todos, ou seja, não existe conceito de arrebatamento secreto no amilenismo. A segunda vinda de Cristo em glória e o arrebatamento é uma só. Saiba como será o arrebatamento da igreja. O pré-milenismo histórico e a segunda vinda de Cristo é o arrebatamento, e o arrebatamento são o mesmo evento, tal como o amilenismo. O pós-milenismo, igual às visões anteriores, Cristo volta de forma visível e em glória em um único evento. Também diz a mesma coisa, olha. Em o dispensionalismo clássico, a segunda vinda será dividida em duas. Isso é o dispensionalismo clássico, que eu falei, né? O mais moderno, né? Para arrebatar secretamente a igreja, e a segunda forma visível em glória após os 7 anos da grande tribulação. E a ressurreição dos mártires, enfim, o amilenismo, tudo isso aí a gente vai ver, né? Você vai ressuscitar os mortos, né? A ressurreição geral de salvos e ímpios, na segunda vinda de Cristo, os salvos para reinarem com Deus e os ímpios para a condenação eterna, certo? Pós-milenismo. Da mesma forma como amilenismos, também salvos e ímpios ressuscitarão de forma geral na segunda vinda de Cristo. Então, veja bem, tem muitas características. Pré-milenismo histórico, apenas os salvos ressuscitarão na segunda vinda de Cristo para reinarem com ele no milênio, enquanto os ímpios só ressuscitarão no final do milênio para a condenação eterna. O dispensionalismo clássico e o dispensionalismo exige 3 ressurreições. Olha, a primeira dos salvos ao arrebatamento, a segunda dos judeus após os 7 anos da grande tribulação. Alguns também defendem que os salvos no período da grande tribulação também ressuscitarão nesse momento, enquanto outros acreditam, tem que tomar muito cuidado com isso, somente após o milênio eles ressuscitarão, né? Uns acreditam que vai morrer, vai ter uma ressurreição para todos antes do milênio e só os salvos que vão entrar ali no milênio. Outros acreditam que o Senhor vai reinar um milênio
e depois então ele ressuscita para dar o galardão cada um conforme as suas obras. Olha quanto pensamento, né? A terceira dos ímpios após o milênio. Olha quanta coisa que tem, irmãos. Estou explicando tudo para vocês, tá? Agora eu vou falar sobre o anticristo e o amilenismo. Muitos anticristos se levantaram ao longo da história. Vocês sabem disso, né? Porém haverá um último indivíduo que será o anticristo escatológico. Quer dizer, aquele anticristo que surgirá no período da grande tribulação e regerá um sistema mundial que será contra a igreja de Cristo. Isso nós já estamos vendo, irmão, certo? Alguns acreditam apenas em um sistema anticristo, quer dizer, o governo, e não necessariamente em um indivíduo específico. Uns pensam que é um governo, que vai ser um sistema, outros não. Hoje, nós podemos entender por muitas linhas evangélicas que vai sim surgir um anticristo homem, que vai ter que se sentar no templo de Deus. Então existem muitas características que esse anticristo não vai ser um espírito de anticristo. E o anticristo, Paulo já falava lá atrás, irmão, do anticristo. Muitos têm se tornado anticristos, porque tudo que vem contra a doutrina de Cristo, observem quantas coisas o governo está aprovando que não é do favor, que não é agradável a Deus. E muitos estão aceitando, irmãos. O pós-milenismo, o anticristo é qualquer pessoa que persegue e se opõe ao crescimento do domínio da igreja na terra. Entendeu, irmãos? Qualquer pessoa que surgir e fazer isso, começar a perseguir a igreja e crer que esse pode ser o anticristo. O indivíduo que surgirá, agora aqui, o dispensionalismo clássico, um indivíduo que surgirá no período da grande tribulação e que aterrorizará o mundo e perseguirá aos que negarem, e perseguirá para que neguem o nome de Jesus. Porém, ele não fará nada contra a igreja que já foi arrebatada. Está entendendo? Isso aí é o pensamento que tem nas pessoas. Quer dizer, Deus arrebatou a igreja, aqueles que estavam meio fracos ficou, e aí vem o anticristo e começa a perseguir eles para eles negar o nome do Senhor. Se eles não negar, então eles vão ser salvos. Está entendendo? Isso é interessante para você poder entender. Eu estou procurando ser agora um pouco lento. Bom, vamos logo ao fim, né, irmão? Vamos ao fim. A grande tribulação e o amilenismo, somente após o período da grande tribulação é que ocorrerá a segunda vinda de Cristo. Ou seja, a igreja passará pela tribulação. É o que eu já falei, né? O pós-tribulacionismo. O pré-milenismo histórico também, que a igreja passará pela pré-milenismo histórico, que a igreja passará pela grande tribulação. O pós-milenismo, como já falamos, e a tribulação é experimentada na presente era. Quando começa a acontecer, a igreja vai passar por ela, entendeu? Existem pós-milenistas que acreditam em um período final da grande apostasia e tribulação antecedendo a volta de Cristo, e existem outros que defendem que quando Cristo voltar, o mundo estará em plena paz e prosperidade. Isso acontece devido à visão sobre o milênio que essa corrente escatológica defende. E o dispensacionalismo clássico, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, ou seja, não passará por ela. Tem coisas que eu estou repetindo, irmãos, tá? O julgamento, a igreja será arrebatada para a grande tribulação. Ou seja, não passará pela tribulação, né? O julgamento e o amilenismo. O julgamento geral, juízo final de todas as pessoas na segunda vinda de Cristo. E o pré-milenismo histórico, julgamento na segunda vinda de Cristo também só após o milênio. O pós-milenismo, julgamento geral de todas as pessoas na segunda vinda de Cristo. O dispensacionalismo clássico, e 3 julgamentos, sendo eles julgamento das obras dos salvos no arrebatamento. Isso aí já, bom,
Estou passando as ideologias que tem, vou passar elas todas. Julgamento dos judeus, de alguns gentios no final da grande tribulação. Julgamento geral dos ímpios após o milênio. E mais duas teses em Israel, né? Que é o amilenismo, a igreja é o verdadeiro Israel de Deus e Deus tem apenas um só povo. Pré-milenismo histórico, a igreja e o Israel espiritual, ou seja, o novo Israel, no Novo Testamento. Porém, Deus tratará com Israel separadamente, concernente a algumas promessas no milênio. Pós-milenismo agora, irmão, já está terminando, tá? A igreja é a nova Israel. Dispensionalismo, isso era o dispensionalismo clássico. Para Deus, Israel e a igreja são um povo completamente diferentes. A igreja é uma parentese, como já falei lá, no plano de Deus para Israel, que foi suspenso, não é? Mas será retomado após o arrebatamento secreto da igreja. Certo, irmãos? Para encerrar agora, o milênio e amilenismo. O milênio não é um período literal de 1000 anos. O amilenismo, ele fala isso. O milênio é espiritual, onde os salvos reinam com Cristo no céu e sobre a terra, e começou na primeira vinda de Cristo. E o pós-milenismo histórico é reconhecido o reino de Cristo na presente era com a igreja, porém haverá também um reino milenar e literal no futuro após a segunda vinda de Cristo, com Jesus reinando sobre as nações do mundo. Talvez, não necessariamente, o período seja de 1000 anos, talvez não seja necessariamente o período de 1000 anos, não é? Pós-milenismo. Então agora você vai fazer o seguinte, irmão. Conforme o Evangelho for pregado, será iniciado o milênio, onde o mundo inteiro será evangelizado. A maioria das pessoas serão convertidas ao cristianismo e será o perdão e não será o perdão e não exceção, ou seja, a plantação será de trigo e não de joio. Foi referência à parábola de Jesus e usada para defender esse conceito. Cada teólogo pregou um conceito, irmãos. Vocês estão percebendo? Eu estou passando aqui para os irmãos entenderem bem. Já vou terminar, tá, irmãos? Vou falar mais alguma coisa aqui. Bom, vamos falar sobre o dispensionalismo clássico outra vez. Milênio, o futuro literal, após a segunda fase da segunda vinda de Cristo. Esses também uma variação do dispensionalismo, conhecida como dispensionalismo progressivo, e ganhou força, principalmente nos últimos 20 anos. Essa visão bem diferente do dispensionalismo clássico defende a segunda vinda de Cristo como sendo pós-tribulacional. Perdoe, irmãos. Sendo pós-tribulacional. Eu estou aqui num quarto, não liguei ar nada por causa disso, irmão, essa alergia que eu tenho. Ora por mim, então, estou enfermo, peço para os irmãos me apresentarem, irmãos. Então, agora, irmãos, terminando aqui, né? Então, existe essa variação de dispensionalismo, conhecida como dispensionalismo progressivo, que ganhou força, né, nesses últimos anos, né? Como eu acabei de ler aqui. É bem diferente do dispensionalismo tribulacional e o fato de Deus ter apenas um povo, ou seja, rejeita a completa distinção entre Israel e a igreja, feito pelo dispensionalismo clássico. Agora, conclusão. Eu vou dar a minha conclusão, não do que está escrito. Vejamos, a minha visão. Não estou falando que vai ser assim. Agora, aqui eu estudei sobre a visão
que muitas igrejas usam. Até a congregação, ela usa uma dessas visões. Ela não estuda teologia, mas ela usa teologia. Quer dizer, isso só pode ser feito por alguém que entendia, não é? Porque os pontos de doutrina que estão no inário não foram, muitos não sabem, não foram a congregação que fizeram esses pontos de doutrina. Esses pontos de doutrina, eles foram escritos, foram escritos, salvo erro, nos Estados Unidos, numa convenção das igrejas cristãs americanas. E quando Luiz Franciscon foi para o Brasil, estou falando da congregação porque eu era de lá, então ele levou esses pontos de doutrina, que dizia inclusive que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Não é? E depois, com o tempo, depois de quase 100 anos, eles fizeram uma mudança em dois. Eu não vou falar os dois, porque eu não quero ficar atacando a congregação. Hoje eu não quero atacar ninguém, o negócio aqui é estudo, irmão. Mas tem que falar, né? Eles mexeram em 2 tópicos, que os irmãos nem percebem o segundo. E coisas gravíssimas. Uma mesmo, o segundo eu acho que é bom, os 2 são graves, mas se você pegar o outro, né, você vai ver que eles fizeram uma coisa assim, eles desfizeram, tiraram a divindade de Cristo, irmãos. Essa é a verdade. Tiraram a divindade de Cristo. Isso eu tenho que dizer para vocês, e se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo sobre isso também. É porque eu não quero fazer esse vídeo ficar muito longo. Olhando, você não percebe, você tem que fazer um estudo para você perceber. Aí quando eu te explicar, você vai falar, meu Deus, aí você vai abrir sua mente e você vai entender. Mas eu vou falar só do primeiro erro, gravíssimo, que a Bíblia contém a palavra de Deus. Já descaracterizou a Bíblia. Porque se eu sei, vamos supor que contém a palavra de Deus, como uma irmã colocou no comentário, mas teve uma hora lá que o diabo falou com Jesus Cristo, isso não é palavra de Deus. Não está, irmãos, não está ali porque o diabo quis que fizesse. Está ali porque Deus mandou que escrevesse daquele jeito. Se foi Deus, é de Deus, não importa quem esteja falando. Está entendendo? Quer dizer, Deus, ele fala o que ele quer. Ele não precisa pedir opinião para ninguém. Está entendendo? Então, vejamos, esse ponto foi mexido, grave. E também nós temos que entender uma coisa, irmãos. A volta de Cristo aqui, agora vamos voltar no versículo aqui. Aí julguem vocês. Apocalipse 1, versículo, lembra? Versículo 7. Ó. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo o que os transpassaram. E o Senhor Jesus, numa parte, diz, assim como o relâmpago sai do ocidente e vai para o oriente, assim será a vinda do Filho do Homem. Você também vê um relâmpago passando no céu. Então, não existe praticamente lugar nenhum na Bíblia que explica claramente que vai haver um pré ou um meso arrebatamento. Não existe. Isso aí são dogmas ou ensinamentos, doutrinas que cada igreja ou cada irmão tem a sua concepção. E nós não podemos dizer que está errado nenhuma delas, porque no final, todas elas apontam para a volta de Cristo. Os irmãos entenderam, irmãos? Tá bom assim, irmão que pediu explicação? Eu acho que fui bem claro, né? Eu falei muito em dispensionalismo. Isso é bom os irmãos pegar também um dicionário e ver o que é. Irmão, vamos estudar. É um bom conceito para todos. Isso é para a congregação, isso é para a assembleia, isso é para todos, irmão. Isso é para qualquer denominação. E eu tenho certeza que tem irmãos que sabem explicar melhor do que eu ainda, porque eu não sou nada, mas eu agradeço a Deus, que Deus tenha aberto o meu entendimento e tenha me colocado com clareza estas coisas maravilhosas
que nós precisamos saber. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, graça e paz. Amém.